Olá, minha gente, eu sou o Carlos do iCanada e hoje estou com a ilustre presença da minha esposa, Larissa. E hoje eu vou falar sobre o meu primeiro emprego no Canadá. Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiro eu queria que a Larissa se apresentasse, contar um pouquinho do background dela e falar como é que foi a procura do primeiro emprego dela aqui no Canadá. Então, o meu background, tipo, de educação, né? Eu estudei psicologia e assistência social. E a gente chegou no Canadá no finalzinho de 2015, dia 29 de dezembro. E eu lembro que lá do Brasil eu já olhei, assim, logo, sei lá, uma semana antes da gente vir pra cá, eu já tava olhando algumas posições e tal. E eu apliquei meio que, assim, bem antes, tipo, um dia antes de chegar aqui, alguma coisa assim. E aí eu recebi duas oportunidades de entrevista na primeira semana que eu cheguei aqui, na verdade, então foi bem rápido. Mas começar mesmo foi mais ou menos umas 4 semanas depois. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo de entrevistas, de conseguir o primeiro trabalho. Então, como eu falei, né, naquele um dia antes de chegar aqui, eu fiz algumas aplicações e naquela primeira semana que eu cheguei, eu fui contatada por 2 lugares diferentes. E eu fui primeiro em um fazer uma entrevista, ele era numa outra cidade, né, na área que a gente chama de West Shore, então uns 30 minutos aqui de Vitória. Eu lembro que na E época a gente não tinha a carro. gente não tinha carro, então eu peguei ônibus e fiz a entrevista, foi ótima e a moça ficou de me contatar e acabou me oferecendo o trabalho. E enquanto isso, no meio tempo, eu tinha feito entrevista nesse outro lugar para uma posição parecida de Community Support Worker, né? E lá era muito mais próximo, então para mim seria muito melhor, né? De novo, porque a gente não tinha carro e tal. Só que eles não me avisaram, assim, Eu lembro que você ficou um pouco sem graça de falar, e porque agora? eu aceitei a primeira oferta e cheguei aí no escritório do RH para assinar os papéis. E aí o segundo lugar me chamou e era muito mais próximo, assim, seria muito mais conveniente. Então acabou que eu até comentei com você, né? Fiquei sem graça e tal. Mas eu não tinha ainda sido treinado, não tinha ido para nenhum dia de trabalho ainda. Então o que eu fiz foi, eu contatei a moça que tinha me empregado no primeiro emprego, né? E joguei a real com ela. Eu falei, olha, eu tive uma oportunidade muito boa aqui perto da minha casa. Na época eu era estudante. Eu falei pra ela que eu não tinha meu próprio né? Eu usava ônibus e tal. E eu falei pra ela que seria, assim, algo melhor pra mim. E eu me desculpei, claro, e falei que eu com certeza ia ver se tinha outras pessoas interessadas que eu conhecia que poderiam aplicar para essa posição. E na verdade o feedback dela foi muito positivo, ela agradeceu muito por eu ter me explicado e tudo mais, e ela falou sim, com certeza, se tem alguém que você conhece que você acha que seria, tipo, um bom fit, né, para essa posição, me avise. Então conta um pouquinho do primeiro emprego que você começou aqui no Canadá. Então, meu primeiro emprego no Canadá foi meu primeiro emprego e também um emprego que eu tive por 3 anos. Então, eu fiquei lá por bastante tempo. Mas o meu primeiro emprego foi de Community Support Worker, né? E basicamente o meu trabalho envolvia eu dar suporte para adultos jovens, né? Adultos jovens, eu digo adultos entre uma faixa de 20 a 35 anos, que tinham necessidades especiais. Então, alguns adultos tinham síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, várias condições diferentes, né? E aqui no Canadá, pelo menos aqui em BC, tem vários programas que são criados para dar suporte para eles poderem ser integrados na comunidade, né? Então, meu trabalho envolvia levar eles para lugares na comunidade, né? Tipo o Recreation Center, a gente ia nadar, ou se não, eu levava eles para locais para eles se divertirem realmente, né? Ir no bowling, jogar boliche. Eu levava eles até no Butcher Gardens, né? A gente foi uma vez no museu, por exemplo. Então, tinha esse lado mais assim, integração na comunidade, mas também tinha o fator de ensinar ele habilidades de como viver mais independente. Por exemplo, a gente ensinava a cozinhar,
ensinava como, tipo, você usar o seu dinheiro, né? Entender o que é guardar dinheiro. Reciclagem também, eu lembro que você comentou. Reciclagem. Então, todo esse tipo de coisa, essas habilidades importantes para alguém ter uma vida independente e também para poder acessar serviços e entretenimento na comunidade. Então, através desse trabalho, eu conheci muito de Vitória, na verdade. A gente tinha acabado de chegar e eu acabei levando os meus clientes para muitos lugares. E geralmente, se você é uma pessoa com necessidades especiais, você tem direito a levar a tua pessoa de suporte de graça com você, né? Então, no caso, eles pagavam para ir nos lugares, eu era a suporte, então eu podia acompanhar eles, né? Então, eu conheci diversos lugares também em Vitória através desse trabalho. Era um trabalho que você precisava ter carteira de motorista para conseguir esse emprego? Quais eram os requerimentos para conseguir? É considerado um entry level? Assim, eu sou da área de psicologia e assistência social, então eu já tinha um pouco de experiência trabalhando com adultos com necessidades especiais antes de vir para o Canadá, mas você não precisa ser formado nessa área. O que eu descobri depois que eu vim trabalhar aqui é que eles querem gente que está disposto a trabalhar e disposto a ser treinado, né? Que eles treinam pessoas. Então, assim, eu conheci muitos colegas de trabalho que nunca fizeram assistência social ou não tinham uma educação na área, mas que eles estavam dispostos a aprender, ser treinados, então eles trabalhavam lá também, né? E o trabalho com certeza envolvia ter uma carteira de motorista, né? Porque, como eu falei, eu levava meus clientes para muitos lugares na comunidade e às vezes a gente também pegava ônibus, né? Mas dirigir também era parte da experiência, Você se importa em falar qual era o seu salário? Quanto recebia? Claro. Então, quando eu comecei lá, eu acho que eu ganhava em torno de quase $17 por hora, né? E aí, como eu disse... Mas vai lembrar que na época, o salário mínimo era R$13,80, se eu não me engano. Então a gente tá falando de 2016, né? E eu ganhava por hora. E eu fiquei lá 3 anos. Então, assim, no final do 3º ano... a minha posição ela era parte de um sindicato, né? Ou seja, era estabelecido já quanto que a gente ganhava. Todo ano tinha eu tinha como é que fala? Um aumento de salário, né? Então, no final do 3º ano, eu acho que eu já tava fazendo quase $21, na verdade. E assim, ele é de uma certa maneira uma posição entry level, no sentido que você não precisa... Se você tiver um diploma, um bacharelado, você pode aplicar para essa posição. E como eu falei, às vezes não precisa ser realmente relacionado à área. Se você tiver experiência e educação na área, obviamente que é melhor, mas não necessariamente todas as pessoas que trabalham nessa área tiveram essa experiência ou educação, né? E eu era estudante, né? Então, você que estava trabalhando, eu estava estudando, então... Como vocês sabem, estudantes só podem trabalhar 20 horas por semana. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, eu era casual, né? Nos primeiros 3 meses eu era casual, ou seja, eles podiam me chamar qualquer dia da semana, e eu expliquei que só podia 20 horas por semana, então eles podiam me chamar até 3 ou 4 dias por semana. Então, eu tinha que acordar todo dia cedo e ficar pronta caso eles me chamassem, né? É bom explicar também a diferença entre casual e part-time, porque muita gente confunde o que é um casual part-time job. Então, o casual era isso, que eu tava disposta, eu dava os meus dias, então eu falava assim, olha, nesse próximo mês eu tô livre de segunda a quinta, por exemplo. Então, aqueles dias que eu falava que eu estava livre, eu tinha que estar acordada e esperar eles me ligarem, às vezes não acontecia, né? Você tava lá arrumado, pronto pra ir, e às vezes você achava assim, acho que não vão me chamar hoje, de repente você recebe uma ligação, então você tinha que estar atento. E isso foram nos primeiros 3 meses. E aí depois surgiu uma vaga de 20 horas por semana, na verdade. Então eu apliquei, eu consegui, e aí eu tinha os horários certinhos, eu sabia quando que eu ia trabalhar, né? Aí não era mais casual, aí foi part-time. Aí foi part-time, 20 horas, e como eu tinha falado, como aquela posição era parte de um sindicato, geralmente o sindicato... ele dá certos benefícios até para quem é part-time. Então, no caso, por mais que eu trabalhasse 20 horas por semana, eu tinha acesso a Extended Health Insurance, né, que é aquele seguro a mais que cobre algumas coisas que a saúde da província não cobre, e eu tinha até férias pagas, né? Então, assim, acho que isso foi algo bom, né? Assim, foi uma vantagem a mais, no caso. Certeza.
E este tipo de emprego tá em demanda aqui em Vitória? Tipo, as organizações estão precisando de gente para trabalhar nessa área? Então, o que eu percebi trabalhando lá é que tem uma demanda muito grande, assim, eles estão sempre contratando gente, então, assim, é uma área que eu acho que se você tem interesse, ou experiência, né, ou curiosidade de aprender mesmo como funciona, né, essa área, eu super indico aplicar. Como eu falei, você não precisa necessariamente ter experiência ou educação na área, eles te treinam, o que eles querem é ver que você tem... você tá disposto a aprender e que você é uma pessoa respeitosa, né, com o outro. Então, é uma área que eu indico. Claro que tem os seus desafios, trabalhar numa área assim, dando suporte para outras pessoas. Às Nem vezes tudo são flores, né? às vezes pode ser um trabalho bem físico, na verdade, né? Às vezes eu levava muitas vezes clientes em cadeiras de roda para os lugares, então você tá o dia inteiro ajudando a empurrar a cadeira de roda. Então, assim, tem dias que eu ficava muito cansada, eu ia trabalhar sempre de tênis. Mas, assim, muitos outros trabalhos requerem você trabalha numa loja, você tá em pé o tempo todo também, né? Então, assim, saiba que pode ser um trabalho provavelmente bem físico. Mas é muito gratificante, né? Eu imagino que seja esse trabalho. Muito gratificante, assim. E eu conheço pessoas que, como eu falei, não eram da área, vieram pra cá, acabaram se envolvendo nesse trabalho, gostaram e trabalham, né? Nessa área. E acho que vale comentar que é uma posição nessa área, geralmente, para procurar posições nessa área, o nome é Community Support Worker ou Residential Support Worker. É sempre mais ou menos esse nome de support, né? Support Worker. E aí, na descrição da vaga, você vai entender melhor quem que você vai estar dando apoio, né? E geralmente, essas vagas, elas são partes do NOC-B, né? Então, elas são vagas que se você tiver um tempo determinado lá, em um determinado tempo de horas, você pode aplicar, tipo, ela vale como experiência para você acabar imigrando depois. Então, é algo a se considerar também. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê aquele like pra gente, subscribe, share. E se tiverem alguma pergunta a respeito disso, avisa o Carlos e ele vai perguntar pra mim.